Você sabe como contratar o seguro do seu condomínio? Olá! No quadro de hoje de Direito Condominial, vamos tratar sobre seguros de condomínio. E para tratar com a gente sobre esse assunto, temos aqui o corretor Felipe Pellini, da Camboriú Corretora de Seguros. Felipe, é fácil ou é complicado contratar um bom seguro de um condomínio? Não é tão complicado quanto a gente às vezes imagina. Ele é um seguro um pouco mais complexo do que um seguro de automóvel, que você consegue fazer até mesmo pela internet. Mas se você tiver um bom corretor, uma boa equipe por trás, você consegue proteger o patrimônio de todo mundo de uma maneira bem simples. E quais são suas dicas para fazer uma boa contratação, para que tenha uma boa cobertura, para que o síndico fique tranquilo quanto ao que necessita para as coberturas? Sim. Depende muito de caso a caso, cada condomínio vai ter a sua necessidade, dependendo da estrutura que o condomínio tiver. O importante é você ter uma boa seguradora, né? Seguradoras confiança, um corretor que saiba aquilo que ele está vendendo e conhecer o prédio. Então, prédios que têm elevadores, talvez precise de um tipo de produto, prédios que têm garagens, por exemplo, de outro tipo de produto, salas comerciais, depende de um nicho de segmento. Então, no teu entendimento, seria interessante que o próprio corretor do condomínio conhecesse o condomínio também. Exato. Tenha o conhecimento do condomínio para saber quais são as necessidades do condomínio, para que isso conste na apólice, para o condomínio não ter uma surpresa lá na frente, né? Exato. Até porque existem, além das coberturas do seguro, as cláusulas, né? E para o síndico, para a administradora conhecer todas essas cláusulas de todas as seguradoras acaba gastando muito tempo. Então, o ideal é que o corretor já saiba filtrar, né, e passar para o síndico qual a melhor opção para ele. Então, isso significa que um corretor que tenha já conhecimento na área de condomínio faz diferença ou qualquer corretor consegue fazer uma boa apólice, montar, ou é necessário que tenha conhecimento nessa área? Ah, com certeza. Diferente do seguro, como eu falei, do automóvel, né? Você precisa da cobertura do automóvel ali, já está escrito e já está resolvido. O condomínio, se você pegar talvez ali 2, 3 cotações, as coberturas são iguais, o valor lá embaixo talvez seja um pouco mais em conta, mas não quer dizer que seja a melhor opção. Talvez pode trazer algum prejuízo para o condomínio. Até porque temos também no condomínio questões particulares que envolvem convenção coletiva de funcionários, toda uma situação particular que há necessidade do condomínio também analisar essa situação para que esteja de acordo com as legislações trabalhistas também, para não sofrer uma surpresa amanhã depois acontecendo alguma coisa com o funcionário, né? Exato. Então, tocando nesse assunto da área de funcionário, questão trabalhista, o que tens a me dizer sobre a questão do seguro de vida da cobertura para funcionário? Os funcionários. Como é que funciona? Como é que o síndico tem que contratar? Certo. A convenção exige, né, a cobertura de vida, invalidez. A convenção, como tu diz, é a convenção da categoria, Isso, né? Porque exato. a gente sempre tem a convenção do condomínio e da a convenção categoria dos funcionários, Isso. né? Ele vai exigir a cobertura de morte, invalidez por acidente, invalidez por doença e agora uma cobertura relativamente nova, que é a invalidez laborativa. Invalidez laborativa é se eu sou registrado como faxineiro e eu desenvolvo um problema de saúde que eu não posso mais trabalhar como faxineiro, mas eu posso ser um secretário, posso ser um porteiro, mas a minha função eu não posso exercer. Isso é a invalidez laborativa. E isso agora é exigido pela convenção, né? Então, agora não, faz uns 2 anos já, né? Que é obrigado agora a gente a separar o seguro de vida dos funcionários. Antes vinha junto no seguro do condomínio, agora você precisa ter uma apólice para o prédio e uma apólice para o seguro de vida. São 2 seguros, então, que o condomínio tem que ficar atento. Ter o seguro do condomínio, que seriam das responsabilidade civil, área incêndio, comum, elétrico e tudo mais, e um outro seguro para a questão dos funcionários em específico. Exato. Isso é em todos os lugares ou é específico para a nossa região? Não, todos que é atendido pela convenção da categoria, né? Eu acho que é o estado de Santa Catarina inteiro. Certo. Então, aí nesse seguro de vida funcionário, é uma corretora à parte? Tem alguma especificação para passar para a gente? Ou... A grande maioria, a gente trabalha com várias seguradoras, né? Normalmente o seguro de vida que a gente tem encontrado esse produto completo
e um preço acessível é a Porto Seguro. Então, às vezes a gente faz o seguro do prédio Allianz, Sul América, Tóquio Marine, mas o seguro de vida não acaba necessariamente é a mesma... Não é a mesma do prédio, né? Não a necessariamente. Mesma, dificilmente é a mesma do prédio. Mesma... Exato. Então, Felipe, e montando uma cobertura do condomínio, é meio padrão as coberturas que vocês montam ou como é que funciona essa questão? É o síndico que vem, pede valores, como é que funciona? As coberturas em si, elas seguem um padrão, né? O dano elétrico, vendaval, responsabilidade civil. O que pode alterar são um pouco os valores, até em função do tamanho do prédio, quantidade de elevadores, né? Isso vai alterando o valor de cada cobertura. A cobertura de incêndio é calculada em cima do número de apartamentos, número de andares, a área total do prédio, né? E em cima disso a gente vai montando danos elétricos, dependendo da quantidade de elevadores, a gente vai trabalhando a questão dos valores ali. Dos valores dos apólices. Exato, mas é de suma importância você ter uma cobertura de danos elétricos, porque é disparado o sinistro que mais acontece, pelo menos na nossa região. O que vem crescendo bastante é... Só uma pergunta, ali nos danos elétricos aí a gente coloca elevador, né? Que interfones, motor... as peças eletrônicos, eletrônicos do elevador, né? Bomba d'água também está no também, elétrico. motor de portão. Às vezes a pessoa pensa, elétrico é só a eletricidade, mas aí é motor de portão, bomba d'água, câmeras de segurança, né? O circuito de televisão. Motor de elevador e dentre isso aí, outros, tudo né? que for componente eletrônico, né? Sim. Decorrente de uma queda de energia, entra no elétrico. entra nos danos elétricos, exato. A questão de ruptura de tubulações, aí que a cobertura meio que se divide em duas, né? O cano do condomínio estoura e danifica um apartamento, é responsabilidade civil do condomínio. Certo. O encanamento estoura e danifica o próprio condomínio, aí é ruptura de tubulações, ou vazamento de tubulações, depende da seguradora, tem um nome diferente, né? Mas é o mesmo evento, só que dependendo de quem ele afeta, são coberturas separadas na pólice. Certo. Aí nessa situação eu tenho responsabilidade civil condomínio, responsabilidade civil do síndico. Isso. E tem mais, que mais? Danos morais, né? Responsabilidade civil de danos morais. Certo. E temos o garagista, o guarda de veículos, né? Cobre furtos de motos, bicicletas. Aí... E esse garagista não são todos as apólices que têm ou a grande maioria? Isso, ela é uma cobertura opcional. Tem prédios que, por exemplo, não tem garagem, não tem a necessidade de você contratar. Mas eu acredito que é uma cobertura interessante para o condomínio, se ele tem a garagem, né? Sim. É uma cobertura que protege ainda mais os condôminos do prédio. Certo. Então, falando no assunto de garagem, aí vamos falar agora de furto, que acontece muito na nossa região, que é o furto de bicicletas, por exemplo, né? Que no meu caso, meus condomínios, o que mais acontece disparado é a invasão, objetivando o furto da bicicleta. Aí como é que funciona essa cobertura? Ela cobre bicicleta, entre outros objetos que estão na garagem, patinete, scooter, aí veículo, não sei como é que funciona isso. Certo. Aí existe agora as particularidades de cada seguradora, né? O automóvel ele sempre vai estar coberto. No caso de furto e roubo total, no caso, né, não o parcial do veículo, as seguradoras têm a cobertura. Na mesma cobertura de garagista, algumas seguradoras elas cobrem motocicletas, patinetes, bicicletas, desde que eles estejam presos. Não presos um no outro, né, mas sim um bicicletário, numa coluna. Exato. Eles pedem nas condições gerais que ele esteja fixado em elemento estrutural do prédio. Então, uma coluna ou um suporte, alguma coisa fixa. Fixo em algum lugar no prédio. Exato, não preso uma bicicleta na outra. Se for furtado uma bicicleta numa garagem de condomínio que seja demonstrado pela filmagem ou por prova que não estava fixo na parede ou no bicicletário, aí a seguradora não cobre. Isso, provavelmente vai vir a cartinha negativa explicando que não foi pago justamente por isso, né, por não estar fixado. Então, o síndico, na hora que aconteceu o evento, ele tem que guardar tudo aquilo que provar, tipo cadeado estourado. Exato. Tem que imagens se tiver. Tem que ser bem provado nesse sentido, né? Isso aí. E além dessas situações que o síndico tenha que se atentar para ter esses documentos, por exemplo, o cadeado que foi rompido, as imagens da câmera de segurança, o que mais que é necessário para, por exemplo, furtar uma bicicleta do meu condomínio, furtar a minha bicicleta? O que além desses documentos a gente precisa apresentar para tentar esse ressarcimento pela seguradora? Certo. Os documentos padrão de cada sinistro, né? Documento síndico, comprovante de endereço do prédio, coisas que normalmente a administradora já possui, e da bicicleta eles vão pedir uma comprovação de pré-existência.
uma nota fiscal ou uma foto do condômino usando a bicicleta recentemente, até para caracterizar o modelo. Como hoje nós temos bicicletas de valor cada vez mais alto, né? Sem a nota fiscal, a seguradora provavelmente vai pagar o valor de uma bicicleta básica, né? Certo. O boletim de ocorrência não é uma exigência, então? Eles pedem um boletim de ocorrência para caracterizar o horário, a data, exatamente. Então, Felipe, questão envolvendo furto de condomínio. Vamos dar o exemplo da bicicleta, que é o mais comum aqui, né? A bicicleta estando num ponto fixo, cadeado, enfim, tendo esse ponto fixo rompido pela pessoa que furtou, a seguradora vai fazer o ressarcimento ao condomínio e a pessoa que foi vítima desse furto, então? Exato. Há o desconto da franquia, né? Como em qualquer outra cobertura, é descontado o valor da franquia. E aí entra novamente a questão das condições gerais. Tem seguradora que mesmo a bicicleta estando fixa ou a motocicleta fixa, ela não tem cobertura, é apenas para veículos. Então aí entra o papel do corretor, né, de filtrar exatamente o que o condomínio precisa, se o condomínio tem essa necessidade de bicicleta, direcionar para uma seguradora. E hoje existe já as corretoras que caminham no sentido de ressarcir e seguradoras que não ressarcem, então. Exato. Existe já meio uma ideia de quais são e quais que não fazem esse ressarcimento. Por isso que é sempre interessante o síndico conversar com o corretor e explicar, olha, nós temos bicicletas de valor alto do nosso condomínio, eu preciso de cobertura para elas. O corretor já sabe que, por mais que o seguro custe R$200, R$300 a mais, vale a pena fazer na seguradora que vai amparar esse tipo de evento. Certo, perfeito. Obrigada, Felipe. Obrigada, Eduardo. E continue acompanhando o quadro Direito Condominial e até mais.